O que veio à tona nesse caso é mais um daqueles episódios que deixam a população com a sensação amarga de que existe um Brasil para os poderosos e outro para quem paga a conta. As revelações sobre mensagens encontradas no celular de um banqueiro, mencionando valores milionários ligados a uma empresa associada a um ministro da mais alta corte do país, são graves demais para serem tratadas como apenas mais uma nota de rodapé no noticiário político. É importante começar pelo ponto mais responsável. Até o momento, segundo os próprios investigadores, não há comprovação de que qualquer valor tenha sido efetivamente pago ao ministro ou a intermediários. Isso precisa ser dito com todas as letras, mas também é verdade que o simples fato de esse tipo de conversa aparecer em meio a uma investigação sobre operações financeiras complexas e suspeitas já é suficiente para acender todos os alertas possíveis em uma democracia. O problema central não é apenas jurídico, é moral, institucional e principalmente de confiança pública, quando o nome de um integrante da mais alta instância do judiciário surge vinculado, ainda que indiretamente, a negociações milionárias com personagens investigados por movimentações financeiras consideradas atípicas. O impacto vai muito além do processo em si. A imagem de imparcialidade, que deveria ser sagrada para quem ocupa esse tipo de cargo, sofre um abalo profundo. Juízes de cortes superiores não são apenas técnicos do direito, eles são símbolos vivos da ideia de justiça. E símbolos, quando manchados por suspeitas, dificilmente voltam a ter a mesma força. A nota oficial do gabinete do ministro, ao admitir vínculo societário com a empresa citada, não elimina a preocupação. Na verdade, amplia o debate, porque reforça que há, de fato, conexões empresariais reais no pano de fundo dessa história. Pode ser tudo legal? Pode ser apenas uma coincidência dentro de um emaranhado de relações comerciais? Pode também, mas é justamente esse pode que corrói a confiança da sociedade. O cidadão comum olha para isso e se pergunta, se fosse qualquer outra pessoa, sem poder, sem cargo, sem influência, essa situação já não teria gerado medidas mais duras, afastamentos preventivos, bloqueios, conduções coercitivas, manchetes indignadas. A percepção de 2 pesos e 2 medidas é devastadora para a credibilidade das instituições. Outro ponto que chama a atenção é o cenário financeiro descrito na investigação. Uma rede de fundos, empresas, transferências em cadeia, valores que circulam e retornam com aparência de rendimento. Esse tipo de estrutura não é novidade em esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. São mecanismos criados justamente para dificultar o rastreamento e dar aparência de legalidade ao que, na essência, pode não ser nada transparente. Mesmo que no fim se conclua que não houve crime por parte do ministro, o simples fato de seu nome aparecer orbitando um ambiente tão nebuloso já deveria ser motivo de profunda reflexão. Integrantes do topo do poder precisam ter não apenas conduta legal, mas conduta que pareça absolutamente incontestável. A régua para eles precisa ser mais alta, não mais baixa. Também é impossível ignorar o efeito político de tudo isso. Decisões da mais alta corte influenciam diretamente o destino de investigações, de leis, de autoridades e até de eleições. Quando um ministro passa a ser alvo de questionamentos desse porte, abre-se espaço para que qualquer decisão futura seja vista sob a lente da suspeita. Isso é péssimo para o país, independentemente de posições ideológicas. Não se trata de fazer pré-julgamento, nem de transformar indícios em sentença. Trata-se de exigir transparência radical, que tudo seja apurado com profundidade, independência e rapidez, que não haja blindagens silenciosas nem gavetas convenientes, que a sociedade saiba exatamente o que aconteceu, o que não aconteceu e por quê. Há ainda um aspecto cultural que precisa ser encarado: a promiscuidade histórica entre grandes interesses econômicos e figuras do poder. O Brasil carrega um passado longo de relações nebulosas entre empresários, políticos e autoridades. Sempre há uma justificativa técnica, um contrato formal, uma operação aparentemente regular. Mas, repetidas vezes, descobre-se depois que por trás da papelada havia favorecimentos, influência indevida e vantagens disfarçadas. É por isso que casos como este não podem ser tratados como normais. Não é normal que um banqueiro investigado troque mensagens falando de milhões associados à empresa ligada a um ministro. Não é normal que estruturas financeiras complexas surjam em volta de personagens com acesso ao topo do poder.
A normalização do absurdo é um dos caminhos mais rápidos para o colapso da confiança pública. Se ao final das investigações ficar provado que não houve irregularidade, ótimo. Isso também precisa ser dito com clareza e a honra das pessoas deve ser preservada. Mas até lá, o que não cabe é silêncio constrangido nem defesa corporativa automática. Cargos de tamanha relevância exigem disposição para prestar contas à sociedade de forma aberta. O país já vive um nível altíssimo de descrédito nas instituições. Escândalos sucessivos, impunidade seletiva e decisões controversas alimentaram a sensação de que a lei nem sempre vale igual para todos. Cada novo episódio que envolve autoridades de alto escalão é um teste para saber se o sistema aprendeu algo ou se continua funcionando como um clube fechado de proteção mútua. No fim das contas, essa história é menos sobre uma pessoa específica e mais sobre o modelo de poder que o Brasil aceita tolerar. Ou se estabelece de vez a cultura de transparência total para quem ocupa cargos máximos, ou continuaremos presos ao ciclo eterno de suspeitas, notas oficiais defensivas e investigações que se arrastam até que a sociedade se canse. A justiça, para ser respeitada, precisa parecer justa, e neste momento, o que a população enxerga é um cenário que exige respostas firmes, claras e, acima de tudo, iguais para qualquer cidadão, tenha ele toga, cargo, influência ou apenas o título de contribuinte que sustenta tudo isso. Eu sou Matheus Cruz e sejam bem-vindos ao canal. Se não for ainda inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar ligado aos assuntos políticos da direita brasileira. Atenção para a notícia que acaba de chegar aqui para a gente, 11 horas 14 minutos, e eu utilizo aqui o nosso site para mostrá-la porque é uma apuração de Débora Bergamasco e diz respeito ao caso do Banco Master. Investigadores... Está aqui para vocês, ó. Investigadores da Polícia Federal que apuram o caso confirmaram a CNN Brasil, confirmaram a nossa âncora Débora Bergamasco, que já entra com a gente, inclusive ao vivo a Bergamasco, para falar desse assunto que foi encontrado no celular de Daniel Vorcaro, conversas, atenção, com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais a uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, portanto, juntos? Ainda não há provas, no entanto, se valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Porém, no teor das conversas, esta conversa apareceu. Pagamento de 20 milhões à empresa de Toffoli. Vamos aqui ver juntos, então, a apuração da Débora Bergamasco, que eu compartilho com vocês ao vivo. Investigadores da PF que apuram o caso do Banco Master confirmaram à CNN, isso eu já citei. Eu vou aqui para o segundo parágrafo, tá, gente? Vamos juntos vendo. Apesar disso, os agentes afirmaram ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram, de fato, a ser transferidos a Toffoli ou a eventuais intermediários. O gabinete de Toffoli admitiu, em nota divulgada nesta quinta, que nós já expusemos aqui para vocês, né? Já citamos todos os parágrafos. De fato, o ministro do Supremo, o gabinete do ministro, emitira uma nota. Admitiu, em nota divulgada nesta quinta, ser sócio da Maridit, que é essa empresa, como diz o texto, ligada a seus familiares, que vendeu uma participação do Resort Taiaiá ao Fundo Arlen. Este Fundo Arlen, quem era a gestora do Fundo Arlen? A REAG. REAG que teve, a gestora, as portas fechadas. O fundo foi liquidado. REAG é tanto uma gestora, mas também era dona de alguns fundos. E é neste nicho, REAG, que existem vários fundos de investimento que, segundo a investigação da Polícia Federal, fariam, por meio de dinheiro que sai do Master, vai para esses fundos, uma teia, um dominó de um fundo que sai dinheiro para o outro, como se esse dinheiro fosse rendendo de maneira fictícia, e depois volta com outro valor para o Banco Master. Tem toda uma arquitetura
bastante vultosa, difícil de entender, mas os crimes são feitos assim, né, gente? O crime é feito para a gente realmente ter dificuldade de entender. Pois bem, temos aqui, o gabinete de Toffoli admitiu em nota divulgada nesta quinta-feira ser sócio da Maridit, empresa ligada a seus familiares, que vendeu uma participação do resort a esse fundo Arlen, ligado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Sigamos aqui na apuração.